dia. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de tudo, gratidão a Deus por existir, gratidão a Jesus por nos conduzir, gratidão a Maria de Nazaré por nos sensibilizar ao sentido, gratidão aos nossos anjos da guarda por nos trazer aqui. Nós possamos estar conscientes da importância dessa noite para cada um de nós. Tantos que estão na visão material, estão vendo, quanto os irmãos que estão sem um corpo físico, desencarnados, como a nossa irmã falou agora. Antes de chegar no nosso tema, que é uma visão espírita da paternidade, nós queremos destacar a importância dessa mensagem de André Luiz, que nada é feito à toa, tudo é organizado pelos trabalhadores da casa, antes mesmo de chegar, todo o ambiente espiritual preparado. Até a mensagem tem a ver com uma palestra, porque ninguém nasce, digamos assim, já com todo o cabedal de conhecimento a ser pai, ainda que em experiências anteriores de outras encarnações, porque nós temos a bênção do esquecimento do passado. Para poder começar a jornada, nós recebemos de Deus essa oportunidade de deixar aquela encarnação ali, a experiência que passou, trazendo o conhecimento, mas, digamos assim, em stand-by, que ao longo da vida nós vamos percebendo situações que vivenciamos, que se a gente tem um pouquinho de conhecimento espírita, vai ver que tem tudo a ver com a essência passada. Ou seja, o que eu sou hoje, eu construí ontem. E ontem é um ano e meio, ontem daqui a um ano, e hoje é agora. E o que eu serei amanhã, eu vou estar construindo hoje. Para isso, eu preciso ter consciência de ser um aprendiz. Nada para não ficar tranquilo. E olha que essa mensagem de Deus, ele fala assim também de não ser um aprendiz egoísta, que recebe a dádiva e usa só para si. Ele está muito bem, que não dê o que eu quero, mas o que eu preciso. Mas mesmo que eu preciso, me oriente para que eu distribua com os outros o que eu recebi. Para você ler a mensagem muito importante que está no livro Aulas da Vida. E olha, no nosso dia a dia, se nós como seres humanos, especialmente nós que estamos como pai, tivermos a consciência do aprendizado constante, não seremos nem pai. Por isso que a mensagem começa com uma pergunta: ser pai? E aí está diretamente ligado com as imagens. A minha visão é essa aqui ainda, ser pai. O que é ser pai? Quando eu começo a estudar, ou me permitir aprender também com a experiência, na troca de boas práticas com os outros pais, eu já começo a meditar sobre isso, ser pai. Quando eu descubro que é ser pai, eu vibro. Ser pai é outra história. Você vê que é um crescente, o despertar da consciência da paternidade do ser humano, em especial numa visão espírita. Não quer dizer que seja uma visão diferente das demais no sentido de responsabilidade, mas vai além. Numa visão espiritual, espírita nesse caso específico, mostra-se que ser pai não é apenas uma questão biológica. Na verdade, nós temos a história de um pai na história, que não era um pai biológico e se tornou o exemplo de pai para emancipar a humanidade. Eu me lembro quem é? Pensa aí, convidado por Deus para ser o pai de Jesus, para orientá-lo, para cuidar, para protegê-lo. E uma das formas, uma muito clássica, da importância que o próprio José sabia da missão dele, é que ele está dormindo e no meio da noite o anjo vem, só pega Maria e Jesus e Herodes teve que pegar. Em um momento ele pensou: minha casa, meu carro, que ele tinha carro lá, minha carpintaria, minha mercenaria, nenhum momento ele pensou isso. Deixou tudo para cumprir a missão dele. Isso é muito interessante, hoje são detalhes que acontecem na história, inclusive bíblica, a história espiritual da humanidade, que a gente às vezes precisa parar para pensar sobre isso. Olha que interessante, no meio da noite ele vai embora para o Egito, porque qual é a missão dele?
proteção, segurança de Maria e de Jesus. E ele cumpriu muito bem. E olha que é um pai que a gente pouco lembra, hein? Não é verdade? Alguém vem falando de José? Fala mais de Maria, né? Quem gosta de Maria, tá? O Espírito de Maria também para ser a mãe, para trazer o corpo biológico do Cristo, não é qualquer espírito. Certo? Mas é importante também destacar essa visão também histórica e cristã de José. Bom, deixando claro que o nome está aqui, vocês vejam que eu estou querendo correr, ó, facilitador de quê? De reflexão, só. Mexe Jesus. Espero que os slides que a gente vai trazer, que a gente vai conversar, a música que nós vamos tocar, possamos juntos, tá? Sair daqui com alguma reflexão da importância de ser pai. Então, vamos aqui, às vezes ele dá uma travada, né? Faz parte, viu? Para vocês testarem a paciência comigo. Vão treinando aqui para chegar em casa com o filho, viu? Não me pergunte por que eu não vou saber. Não sou especialista na área. Aí eu faço as minhas, como eu não sou de desistir. E aí vou ter que sair de novo, entrar de novo aqui. Não tem como. Entrar de novo na própria. É impressionante, né? Tem data show que dá essa incompatibilidade, tem outros que não dá. Só quem é da área da informática ele sabe, né? Lá. Pronto. Aí. Tem a ver com a internet. Pronto. Isso é um treino também de paternidade, viu? Porque um dos 7 erros na educação dos filhos é desistir da educação dos filhos. Já viu alguém dizer isso? Não? Esse menino não tem jeito. Essa criança não tem jeito. Ninguém anda assim. Se Jesus dissesse isso pra gente. Lá vem minhas mãos. Na verdade, não sabe ele que vai ter que sujar muitas vezes, em muitas encarnações, para recuperar essa lavagem de mão, né? Como aconteceu com o próprio Pilatos. Bom, mas nós vamos convidar vocês para tocar uma música, a cantar. Por favor, não me deixe cantar só com os espíritos desencarnados, tá bom? Porque é uma música muito boa, do Nando Cordel, pegando, logicamente, um letrista chamado Jesus Cristo. Estava esperando para começar, tá vendo? Qual é muito bom. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não pode dar ali, que assim seja. Bom, não podemos começar a falar de paternidade sem lembrar do Pai Maior.
Isso essa luz, essa homenagem, né? A Deus, nosso Pai, que numa composição feita por Jesus, quando os seus discípulos pediram para ensinar ele a orar. Mas Jesus disse, é assim que se ora. Essa oração. Por isso que se tem, inclusive Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz questão, né? Está aqui no final, quem quiser depois confira aí, capítulo 28, ele traz detalhes da oração, explicando cada parte. Viu? No final do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante, porque eu gosto de fazer um esclarecimento, na minha opinião particular, o Evangelho Espírita não é um Evangelho à parte não, viu? O Evangelho Espírita é o Evangelho de Jesus com a amplitude da visão espírita. Aqui é um manual de interpretação do Evangelho de Jesus. Kardec fala bem claro nisso. Ele separou a parte do código moral, as lições do Cristo para o nosso comportamento, para as nossas atitudes diárias. Separou bem e as interpretou, claro, numa sequência que ele achou lógica, especialmente dando destaque para as bem-aventuranças, né, que estão no Sermão do Monte, mas é muito importante este livro para quem quiser entender minimamente um conteúdo profundo do Evangelho de Jesus. Claro, é fundamental ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Eu mesmo, graças a Deus, já tive a curiosidade de ler pelo menos 3 vezes o Novo Testamento. Para quê? Para tentar situar. E tem um grupo de estudo com o resto do mundo, de estudo de pesquisa do Evangelho, que a gente estuda o Evangelho. Para quê? Para entender todo o contexto. Agora, você entende o contexto bíblico e bota a lente da doutrina espírita. Para ir além da letra, como o próprio apóstolo Paulo falava. A letra mata, a literalidade da letra. Tem que pegar o sentido profundo. A doutrina espírita tem que fazer isso com maestria através de Kardec. Então, nós trazemos então uma pergunta para nós. Além disso que nós estamos vendo, vamos lá de novo, faz parte, viu? Porque é, não entendi, porque a gente não vai saber, mas vamos tentar aqui, viu? Um minutinho. Tá vendo? Estou descobrindo o segredo aqui, né? Usei outras teclas aqui. Bom, numa visão da vida, Kardec inclusive fala isso na Obras Póstumas, que é a última obra dele, praticamente, quando ele desencarna e a sua companheira, todas as horas, a amiga dele, junto com os amigos, reúne os escritos dele e faz e traz para nós Obras Póstumas de Allan Kardec, que foi publicada após o seu desencarne. Lá ele fala da importância das alternativas da humanidade em relação à vida. Então, por exemplo, eu posso enxergar aquilo ali apenas o quê? Como uma construção do acaso, chamado Big Bang, a explosão, não posso? O universo surgiu do acaso. No caso da visão espiritual ou visão espírita, nós sabemos que tem um Criador. E a importância de enxergar a palavra Deus, para mim, não sei vocês. Vocês se enxergam naquela palavra ali? Não. É importante isso. Emmanuel diz, estamos em Deus, como os peixes no oceano. Até na palavra nós estamos ali. Eu estou em Deus, como Deus está em mim. Porque Deus, a visão de Deus é Deus transcendente, imanente e transcendente. Então é importante saber. Por que isso? Porque dá uma tranquilidade para a vida. Mesmo na dificuldade, mesmo com os filhos mais trabalhosos, as filhas mais trabalhosas, mesmo com os relacionamentos mais trabalhosos do mundo, Deus está no controle. Está aqui na vida conosco. Enxerga a vida através de nós. Como é que eu tenho permitido o acesso de Deus na minha vida? Qual é a minha conexão? Inclusive o Espírito Joseph, no livro Jesus Terapeuta, de Cláudio Fajardo, nos mostra que a saúde está ligada diretamente à conexão com Deus. Quanto mais conectado com Deus, mais saúde. E não é só saúde física não, viu? Saúde espiritual, que é a principal. O corpo é apenas essa matéria temporária que a gente quer que dure muito. Eu mesmo quero chegar até os 100 anos, não sei se vou chegar, mas já cheguei 62. Então, nós queremos que dure muito, mas é temporário. Já o espírito, que é imortal, e o perispírito nos acompanha permanentemente. Os espíritos que estão aqui, que nós estamos vendo, estão com o corpo espiritual.
E esse corpo espiritual, ele é permanente. Nós vamos continuar com eles até, e a discussão disso não vai tratar nessa discussão, de até o Espírito puro. Quando cada vez mais se amplia o espectro do Espírito. Mas o mais importante é saber que tem Deus, e eu estou colocando esse contexto, para a gente saber a importância, onde é que nós pais entramos, viu? Vou trazer o contexto, a importância dos pais. Deus, utilizando-se dos dois elementos fundamentais, chamado princípio inteligente e o elemento material, reunindo esses durante todo o reino, desde o reino mineral, vegetal, animal, até o reino humano, até o angelical. Ele nos criou para essa meta. Ó como é bom. Essa é a nossa meta. Tem gente que pensa que veio para o planeta para sofrer. Todo mundo de provas e expiações, né? Tem gente que pensa assim. Assim mesmo, não é para sofrer, não. Ele veio para isso aqui, para se aperfeiçoar. A meta nossa no planeta Terra, estando encarnado, é aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento vai fazer com que nós acessemos o quê? O reino de Deus, representado pelo melhor do sentimento, que é o amor, e pelo conhecimento com humildade para o bem, que é a sabedoria. Com isso daqui, eu alcanço a felicidade plena, chamada felicidade sem mescla, sem sofrimento, sem agonia. Essa é a meta para focar. Eu gosto, inclusive, daquela brincadeira que o Frederico Mendes, que tem até no nosso nome no comércio aqui, ele fazia. Eu estava com ele lá pirata no seminário, e a gente sabe que na maioria dos eventos espíritas sempre tem um lanchinho, né? Então a gente foi para a cozinha conversando, e ele olhou, viu a mesa muito bonita, ele disse: ainda bem que estamos no planeta de expiações e provas. Não entendeu? Expiações e provas dentro de uma mesa tão bonita? Por quê, Fred? Ele disse: porque a gente expia e prova. Aí ia lá e provava. Veja o bom humor, né, do cidadão, né? A gente expia e prova. Ou seja, ele, de uma forma bem humorada, depois ele explicou, ele disse para a gente perceber que as expiações e provas são ferramentas de evolução. Deus ama. Eu estou sofrendo momentaneamente. O sofrer dura o tempo do aprender. Aprendeu a lição, não precisa mais sofrer. Mas toda vez que eu tenho que aprender a lição, tenho que sofrer? Não. Eu aprendo pelo sofrimento ou pelo amadurecimento. Quando eu amadureço o raciocínio, por exemplo, se eu sei que se eu desrespeitar ela, eu vou ter esse retorno para mim, não para ela necessariamente não. A lei divina vai me colocar numa situação que eu vou passar pelo que eu fiz ela passar. Isso é expiar. Por que eu vou fazer? Se eu já sei disso. Mas naquela não me controlei. Descontrolou? Porra, peça perdão, repare, faça tudo. Tente. Aconteceu, eu tenho que sair da rua, eu tive que me distrair e bater no carro. E agora? Bateu. Não tem que voltar atrás. Tente o máximo possível conversar com a pessoa, dialogue, resolva num acordo, tente não piorar a situação. Então, porque a lei de Deus é perfeita. Não há uma falta que fique impune. Nenhuma. A nossa sorte, isso é consolador, é que Jesus, através de Pedro, na primeira carta, diz: o amor cobre o do pecado. Errou muito, ame mais. É a balança. Fez um bocado de maldade, começa a fazer o bem, ainda dá tempo. O momento é agora. Por isso que aprendiz. Por isso eu aprendi. Meu Deus, me deu o que eu necessito. O que eu necessito é um bom emprego? Não, é o que eu necessito para me ajustar com a tua lei. Pode ser, inclusive, construir uma família onde aqueles que eu desviei em outra encarnação cheguem para eu ajustar. Desde ser, na função de co-criador com Deus. É importante ficarmos atentos a isso. Por isso que nós temos, acima de tudo, um colaborador nosso maior, que se chama, graças a Deus que tem Jesus. É como diz o pessoal brincando, né? Meu Deus, só Jesus na causa. A pessoa às vezes desiste, não sabe a verdade que está dizendo. Só Jesus na causa. Não tem causa sem Jesus. No planeta Terra, todas as causas têm Jesus.
o juiz maior, o magistrado maior de todas as nossas causas, de todas as nossas encarnações, chama-se Jesus. Aí o pastor costuma dizer, esse não tem poder, ele mesmo, não só o nome, o detentor desse nome. É importante ficarmos atentos, como modelo, não que é bonito, não para estar citando não, em palestra não, o que é que ele traz para mim, o que eu preciso fazer para seguir a ele, no dia a dia, nas menores ações. E a gente vai ver que durante a nossa fala da paternidade, quando eu falo próximo na paternidade é meu filho. Amar o próximo, respeitar o próximo, respeitar o meu filho ou filha. É importante ficarmos atentos a isso. Isso é trazer a lição de Jesus para o dia a dia. E aí, nós temos um processo, graças a Deus, muito bom, pedagógico, chamado de reencarnação. Voltar ao corpo de carne. Desencarna, vamos orar pelo Alonso, o Alonso se encarnou, calma, você ore, mas não fica perreando que Deus vai voltar. Não o Alonso, a personalidade de Alonso, mas o espírito imortal. Será dada nova oportunidade, e eu espero que no planeta Terra, todo mundo querido, ainda seja no planeta Terra, viu? Porque o planeta está evoluindo, viu? E quem não acompanhar, aqui não vai ficar. Não é pascaninha não, viu? É só ler, ele vai ver isso, né? Transição Planetária do Manuel Fenomenal está aí, tem vários. Tem um livro do Fred mesmo, A Nova Terra. É bom ficar atento. Estamos tendo a oportunidade de acompanhar a evolução do planeta. Muita gente não está vendo isso, tá? Aí fora, o que a gente vê? Estão seguindo o Evangelho? Especialmente em relação aos filhos, tem muito pai abandonando o seu papel, e isso não fica à toa, tá? Por isso que nós estamos mostrando dessa forma, para ver onde é que a gente está. Aqui, estou me achando cara, assim não estou não? Olha quem é pai, onde é que a gente está? Deus tem essa meta maior para toda a humanidade, tem um processo pedagógico de aprendizado, tem um professor, e quem é o monitor? Os pais. Então, não é qualquer coisa, é? Ser pai é muito importante. É uma dádiva, é uma bênção. Assim como uma sala de aula, um monitor, que está o tempo todo com o professor, buscando aprender para transmitir, ensinar e aprender. Bom, trazendo essa visão aí, né, para que a gente veja que é muito maior a função do pai, nós temos aí a pergunta: o que é ser pai? O que é ser pai? Podemos dizer 4 frasezinhas básicas. Por exemplo, ser pai é mostrar o mundo. Ser pai é ser solução, é dar o exemplo, é dar orientação. Cada uma dessas frases daqui dá para a interpretação do cara. Concordam? Começando por mostrar o mundo. O Sérgio Felipe, o grande palestrante espírita Sérgio Felipe, médico, é palestras fantásticas. Uma delas ele fala assim, ele diz, a presença do pai é tão importante, e as pessoas ainda não param para perceber isso. Por exemplo, separou o casal e esqueceu de ter filho. Não existe esse pai. Não existe esse mãe. O que é que ele diz? O pai tem a função até de mostrar o mundo da vida real para a criança. Porque quando a criança nasce, é só mãe. Ela é mãe. Ela é o tempo todo. Porque o rosto está se alimentando, o rosto está o tempo todo, não existe nada ali disso. Quando o pai é presente, está ali, então, epa, estou aqui, existe alguém além da mamãe. Isso é mostrar o mundo. Desde o início, a criança começa a perceber que existe algo além dela e a mãe. Na verdade, até dela, que ela pensa que ela é mãe uma só. Quem estuda psicologia sabe disso. A criança passa uma fase que ela se conecta, e logicamente isso é positivo, né? Altamente positivo, não tem nada de ruim. Essa conexão mãe-filho é fundamental, inclusive para a orientação espiritual. Tá? Então, ser solução. O que é ser solução? O filho está com problema, está com dificuldade, ao invés de criticar o filho, não estou sabendo fazer a tarefa. Você não estudou? Não, você está do lado, filho, qual é o problema? Como é que eu posso ajudar? Qual é a sua dificuldade? Deixa eu ver se o papai sabe, o papai souber, vai perguntar quem sabe. Mas qual é a sua dificuldade? De quem eu posso ajudar? Pai não é para criar problema, é para dar solução.
Nem que seja, ó, você vai deixar de ficar olhando a televisão o tempo todo. Você vai, o período é esse, o tempo é esse, e eu vou estar botando o horário para você estudar, eu vou estar do seu lado. Tem que ser solução. Pai é isso, solução. E pai é dar o exemplo. Muitas vezes nós pais esquecemos desse detalhe. Os filhos mais observam o que a gente faz do que o que a gente diz. Eu gosto de citar um exemplo prático, todo mundo conhece, sabe, diz que é uma história prática diária que a gente vê aí. O pai chega para o filho, meu filho, não minta para o papai. Fala sempre a verdade para o papai e para a mãe, não minta. Fala a verdade, que é muito importante falar a verdade. Na primeira pessoa que bate na porta, chamando ele, que ele não quer atender, ele diga que eu não estou. Peraí. Tudo o ensinamento dele foi para onde? Ralo abaixo. Como é que você o tempo todo dizer a verdade, não tem oportunidade, você se livra da verdade mentindo. Mas também tem os bons exemplos. Tem o exemplo do pai que foi no cinema com 2 filhos. Um filho de 12 anos e outro de 13. O de 12 pagaria só metade. E o filho maior de 13 tem que pagar inteiro igual a ele. Ele chega na bilheteria e fala para o rapaz, olha, me dê duas entradas inteiras e uma meia. Aí o bilheteiro ficou procurando um outro adulto, né? Normal. Mas para quê? Não, é para ele. Como assim? Ele tem 12, ele tem 13. Ah, mas se o senhor me dissesse que os dois tinham 12, eu não ia duvidar. Se você não ia duvidar, mas ele ia duvidar de mim. Os meus filhos iam duvidar de mim. Aí ele... Então, são pequenos detalhes. No nosso dia a dia, nós precisamos lembrar sempre. A função de pai é co-criador com Deus. Co-criador. O criador maior de todos nós, que nos conduz a Deus. E o pai é o co-criador. Está ali do lado, auxiliando a construção de uma nova jornada. Quem sabe, como dizem aqueles que confiam muito na ação dos pais, é como se fosse, por exemplo, você é um gerente de um hotel, o filho vem um hóspede de longe, deixa a mala aí e vamos mostrar outras coisas. Por que essa mala? São as encarnações, são as dificuldades da vida. Vamos mostrar os caminhos. Se o filho se reencarna com planejamento de se orientar, de, por exemplo, não se envolver com droga, não se envolver com corrupção, não se envolver com violência, e eu tenho tudo isso em casa, como é que eu vou me livrar? Ou então, não sou orientado para não me envolver com isso. Então a função de pai é muito, muito importante, mas muito mais pelo exemplo, para dar orientação. Isso pode, isso não pode, isso está certo, isso não está. Ah, mas fulano de tal, o pai dele deixa. O pai dele. O seu pai sou eu. E o responsável de você sou eu. E diante do papai do céu, se ele não atender, sou eu que vou responder. Não é o pai dele, não. Então, essa orientação do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, a fraternidade, a solidariedade. No dia a dia, um colega meu falando que a filha dele de 4 anos, ele fez praticamente, quase ele chora. Quando ele chegou com a filha dele, aí disse, minha filha, essa sua sandalinha está meio apertadinha, né? Vou falar com a sua mãe para comprar outra, né? Aí, ao invés dela falar da sandália que ia comprar nova, que é comum, né, da criança, né? Então, dia a mãe falar de doação, disse, não, papai, realmente está pequena, mas já vai ser para doar, né? Aí o pai, como assim doar? Sim, papai, para quem não tem. O pai dele disse, ao invés de ficar chateado que a filha dá uma bronca dele, ele deu vontade de chorar. Como está fazendo bem a evangelização essa criança? Ela faz a evangelização, ela explica, faz a evangelização. Ó, imagina, ela não preocupou com a sandalinha que a mamãe ia comprar. Ela pensou que naquela sandalinha que ela não pode usar, ela ia doar. Isso é, desde cedo, encaminhar no caminho do bem do Evangelho. Desde cedo. Isso é importante ficar atento com esses detalhes, né? Bom, então, meus irmãos, ser pai. Quando eu tomo água, alguém quer dizer o que acha que é ser pai, na sua opinião? Deixando claro que não existe a resposta certa nem errada, existe a sua resposta. Ser pai. Eu vou botar um textozinho aqui, bem curtinho, mas o que é ser pai? Ser pai. Diga aí, na sua cabeça, tem a palavra pai. O que é que traz para você? Que frase, que ideia, que palavra? Os espíritos não estão anotando nada não, mas a gente pode falar. Cuidar, né? Muito bem.
cuidar. Agora um pai mesmo, ele falou mãe, né? Brincadeira, porque pai e mãe, os conceitos, a missão para ele. A missão é muito. Mas cada pessoa. O pai só pela mãe. Não existe pelo pai, né? Às vezes os filhos não é nem criado pelo pai, é só a mãe. E faz o papel do pai e mãe. Isso. E o reverso é verdadeiro também. Tem pai que é pai e mãe. Ou seja, é aquele espírito que percebeu a importância dele naquela vida que ele está cuidando. Então, é importante ficarmos atentos a isso, porque a missão de ser pai tem a ver com conduzir, que é cuidar, viu? Tem a ver com cuidar. Conduzir o filho pelas veredas da vida, pelos caminhos. Conduzir como? Apontando o que é bom e o que é ruim. E eu aprendi com uma amiga minha, coordenadora do Movimento Paz, Movimento Internacional da Paz, aqui na Alagoas, criado por Clóvis Nunes na Bahia, muitos anos atrás. Ela estava aposentando, que dizia assim, eu que a frase é dela, mas eu vi ela citando. O certo é certo, mesmo que muita gente não esteja fazendo. O errado é errado, mesmo muita gente fazendo. Olha que coisa interessante, né? Você tem que ter essa coragem no mundo de hoje. Nós estamos numa transição planetária. Segundo o Espírito Jacó, que está no livro Voltei, do Chico Xavier, cerca de 2/3 da humanidade, 2/3 aproximadamente, transita entre a animalidade e a racionalidade. É trabalho ou não é? Então, quem já conseguiu alcançar um pouco de razão, use. Não deixe que a racionalidade, a animalidade, que o instinto suprimento, que as más inclinações estão em nós de outras inclinações dão conta. Por exemplo, alguém me tratou mal, a tendência minha qual é? Bateu, levou. O que é isso? Irracionalidade. Ele não está utilizando a sapiência que tem. O erro é dele. Eu gosto de citar isso porque a gente veja, por exemplo, o caso mesmo de um amigo me citou, eu falando que eu gosto de conversar com os pais e guardo para as palestras direcionadas. Ele fez uma coisa que o filho não gostou, ele não deixou o filho fazer algo que o filho queria, o filho meteu a mão nele. Claro que ele pegou a mão dele antes, né? Se fosse bater, ele vai fazer o quê? Bater. Ele pegou a mão dele e pegou o filho. Você acha que pode fazer isso? Aí ele ficou assim, pode bater. Aí repara que inteligência. Você quer apanhar? Não, papai, quero apanhar, não. Eu quero bater. É de Jesus. Faça algo que é. Olha, naquele momento, ele está com raiva, estourando de raiva, o que ele fez? Lição de Jesus. É de Jesus. Faça para o outro o que é para você. Você quer apanhar? Papai, não tem você. Você quer apanhar? Não bata. Então, até nesses momentos, nós podemos ser educadores. Então veja, naquele momento ele podia ser o bateu, levou, ainda mais filho, menor, eu maior, né? Eu sou o pai, eu sou a autoridade, eu posso. Não pode. Não só não pode, como não deve. Ninguém pode bater ninguém. A violência é uma animalidade. A raiva ainda é naturalidade. Porque a raiva é uma emoção decorrente de uma frustração. Expectativa. Fiz uma expectativa mentalmente, conscientemente ou inconscientemente, que ia acontecer assim, aconteceu assado. Eu ter raiva, não tem nada demais. Agora, o que eu não posso é agir com raiva. Eu não devo. Eu até posso, mas vou aumentar as consequências. Então, isso inclusive em relação aos filhos. Ah, mas eu fui criado assim. Agora é a hora de mudar. Meus pais fizeram assim, deu certo. Deu certo para aquela situação. Você hoje que já tem consciência do que é certo, não critique seus pais, porque eles fez o que eles puderam, com certeza o melhor deles, mas hoje nós já podemos fazer o melhor. Mudar um pouquinho já podemos fazer. É só ler um pouco. Não só a doutrina espírita, como por exemplo, a educação não violenta. Elisama Santos, muito bom, livro excelente, psicologia positiva. Entendeu? A gente vai aprendendo situações que a gente no dia a dia, porque vai ter, viu? Os espíritos não se encontram ao acaso não, viu?
muitos espíritos que reencarnam conosco, seja na condição de filho, de irmão, de esposo, são espíritos que nós devemos ou devem a nós. Joana de Ângeles diz bem claro: a família é um local de ajuste e reajuste. Pode começar se bicando, depois vai se entendendo, se unindo e um dia está se amando. A proposta da oficina é trabalhar o sentimento, trabalhar o tarefa. Esse é o problema. E o pai é o monitor desse processo. Bom, seguindo, então, o pai deve buscar ensinar o filho que a vida é muito boa de se viver e que cabe a ele, filho, dar o caminho. Ah, mas meu pai me orientou e eu estou quebrando a cabeça. Paciência. Tem um pai maior que sabe de tudo, que sabe o que está passando na situação. Agora, quando eu estou numa situação que não é boa e eu estou na serenidade e na confiança em Deus, é muito diferente de eu estar desesperado, agoniado, ansioso, reclamão, que não ajuda em nada. Alguém que descobre que está com câncer, se reclamar, criticar, fazer acontecer, muda? Eu nunca vi ninguém se curar com reclamação. Com fé já. Que aí é merecimento. Não é? Bom, aí a gente vai trazer, por exemplo, essa palavra pai, que nas palestras que eu faço em maio, eu faço sobre as mães, paternidade com Jesus. E eu me veio a inspiração de botar o mãe, M, missão. A, de amar, e é de encaminhar. Então, mãe é missão de amar e encaminhar. E pai, aí nós criamos essa daí, ó. Pai é propósito de amar, propósito de indicar o caminho. Propósito no sentido de objetivo, de intenção. Qual é, o que é que o pai deve ter a intenção? Primeiro, amar. E não é qualquer amor não, viu? É amor incondicional. Amor sem condição. Amar o filho mesmo ele errado, sem apoiar o erro. Sem apoiar o erro, mas está ao lado dele para ele assumir o erro. E quando ele modificasse, acolher. Lembra da parábola do filho pródigo, que na verdade, segundo o Haroldo Dutra diz, eu concordo com ele, deveria ser a parábola do pai e dos filhos. Podia ser filho pródigo, porque a gente só pensa naquele que pegava. Vocês sabem dessa história, né? Parábola do filho pródigo, filho novo, chegou para o pai e disse: olha, eu quero minha parte na herança, eu quero viver a vida. O pai foi, deu a parte dele, foi embora. Quando ele gastou e não tinha mais nada, queria voltar para o pai como servo. Queria reconhecer o que errou, foi lá onde ele estava, estou resumindo, viu? Foi o que eu pesquisa aí. Foi lá e comendo o que queria comer com os porcos comigo, os animais. Disse: ó, meu pai está tão bem sério, eu vou voltar, não tenho nem condição de ser mais filho, eu quero ser sério, meu pai. E o que foi que o pai dele fez? Ele veio, correu, abraçou, acolheu, fez uma festa. Claro que Jesus conta essa palavra mostrando o que Deus faz conosco. Né? Toda vez que nós nos arrependemos do caminho errado e voltamos para o caminho do bem, nós somos acolhidos. Deus está o tempo todo assim, aguardando. E podemos fazer isso com os nossos filhos. Bom, e da doutrina espírita? O que é que o livro dos Espíritos fala sobre a paternidade? Tem uma pergunta interessante. Pode-se considerar como missão a paternidade? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, muito bem, olha. Deve para todo mundo. Sim. E os Espíritos dizem para Kardec, sabe que Kardec, o livro dos Espíritos é composto por diálogo, né? Eles dizem para Kardec não ter dúvida. Ó, o que é que eles falam para Kardec? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Ó, então ser pai não é obrigação não. Ele pensa: não, obrigação de ser pai, coisa nenhuma. Você pode estar vendo do ponto de vista material, da manutenção, de tudo, é outra história. Ser pai é uma missão. E eles dizem para Kardec: ó, é ao mesmo tempo um grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, o ser humano, a sua responsabilidade quanto ao futuro, ao seu próprio futuro, inclusive, viu? Porque pode ser que o filho que eu estou criando seja meu pai na próxima. E aí? Que pai que eu estou criando para mim, que estou construindo para mim? É sério, viu?
Não necessariamente que é tomar lá de cá, não, que a justiça de Deus é perfeita, mas lendo a doutrina espírita, a gente percebe que existe essa possibilidade de eu vir como filho do meu filho. E aí, ele diz, e isso é muito importante, tá? Eu deixei esse. Você está no Evangelho, viu? Desculpa, está no Livro dos Espíritos. Eu separei assim para poder ficar melhor de ler. Pra gente. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele, que é o filho, uma organização débil e delicada, que torna propício a todas as impressões. Kardec fala, inclusive, da importância da infância. O que é a infância? A infância é aquela massinha de modelar. Quem conhece massinha de modelar sabe. Quando ela é nova, faz tudo, não é não? Ah, bom demais. Massinha nova? Vai daqui a um mês. Você está vendendo a massinha de modelar até uma semana. Você começa com dificuldade. Depois, só na pancada de formal para fazer alguma coisa. E é assim na vida, viu? Se não aproveitar na infância, e especialmente nesse período de 0 a 7 aproximadamente, quando se completa a reencarnação, e segundo alguns estudiosos, como o caso Montessori, Maria Montessori, nos planos de desenvolvimento, quem quiser ler depois, planos de desenvolvimento de 0 a 6, de 6 a 12, 12 a 18, 18 a 24, 24 milhões. Ela fala os planos de desenvolvimento da independência motora, da independência intelectual, da independência social. Por isso que de 12 a 18, independência social, a gente não pode proibir os adolescentes se encontrarem com os outros, os amiguinhos, lá que eles têm grupinho, é necessário. O adolescente precisa, de 0 a 6, é independência motora, senso-motora, sabe? Está conhecendo, é contato com o mundo. De 6 a 12, é independência intelectual. De 12 a 18 é dependência social, quando ele começa a querer estar em grupo. Ah, mas eu quero o grupinho dele, conhece o grupo, vá lá no grupo, traga o grupo para casa, vigie o grupo, faça a liberdade vigiada, mas não proíba o contato. Até porque no livro Céu e Inferno, Kardec, 4º livro da doutrina espírita, está bem claro Kardec quando diz a importância da relação social para a evolução. Que não se relaciona, vai ter dificuldade de evoluir. Ah, não vou me envolver com ninguém porque de repente a pessoa assim diz, não, se envolver mesmo e vencer. A tentação melhor é aquela que é vencida, não aquela que me vence. O esforço é esse, né? Bom, então, seguindo adiante, deixa eu ver o horário aqui, né? Até que hora ali? Até 10, 9, você falou 10 como é que é? Deixa eu coisar rápido aqui, porque tem horário, né? Porque a gente se empolga e a gente vai gostando. É um tema que eu gosto muito. E no Evangelho, o que é que o Evangelho fala sobre a paternidade? Aí também é muito interessante essa mensagem, né? Primeiro mostrando que somos espíritos, luz, que tem o corpo espiritual, que tem o corpo físico. E que ele diz, olha espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que vem do espaço, né, encarna nele, vem para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor para aproximar de Deus essa alma. Isso é o mais importante. Aproximar aquela alma de Deus. E tal missão está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprir. Então, nessa visão da doutrina espírita, é bom lembrar disso. O papel principal nosso é a conexão dos nossos filhos com Deus. E diretamente que ele comece fazendo ela fazer o bem, fazer o que é certo, o que é correto. Um amigo meu citou uma vez e teve que vir, estava no Farol, fez uma compra na antiga loja, lembra da casa do colegial? Ele morando na Ponta Verde, nunca esqueci isso. Ele estava na Ponta Verde, ele teve que voltar com o filho, e não foi para ligar vendendo na igreja, porque o filho estava com uma lapiseira que ele não comprou. Uma simples lapiseira, viu? O filho dele nunca esqueceu essa lição do pai. Filho, papai comprou essa lapiseira? Por que você pegou? E papai, eu nem percebi. Vamos voltar e vamos entregar lá. Eu vou com você do seu lado. Quer dizer que você pegou sem querer. Mas se você quiser, até compra, né? Vamos lá. Aí foi lá com o filho. Não era não, pense. Aí ele comprou. Quanto é? Então, pagou, agora é sua.
Ele foi um filho de Cuité, porque eu conheço também um filho. Nunca esqueceu essa lição. Parece que ele gastou combustível, né? A vida ponta vez para nós, não. Lição de vida. O certo é certo, o errado é errado. Você pegar um prego é desonestidade, se não é seu, se não é autorizado. Diga aí. Ser pai, ser referencial. Repare como é importante isso. Ser pai é ser referencial em tudo. É referência. Isso é tão real, minha gente, que quando o pai, vou dar um exemplo, vou te falar interessante, como isso é importante. O pai, trabalhador, lutador, acordar de madrugada, o filho ainda está dormindo, ele sempre vai trabalhar, só cedo de madrugada. Quando ele chegava, o filho já estava dormindo. Olha que interessante, ele criou o chamado nó do afeto, referência. Qual é o nó do afeto? Todo dia, filho, eu não vou poder, no dia que ele chegou, que ele foi trabalhar com o filho, todo dia agora que você for dormir, papai vai lhe beijar de sair, vai lhe beijar e vai dar um nozinho no seu lençol. Quando você vê o lençol do lençol, vai levar de quê, filho? E papai lhe beijou. Beija de emoção bom dia. Criou um vínculo, um referencial para o filho de afeto, aquele nozinho simples. Então, quando o filho acordava, que viu o lençol com nó, papai esteve aqui, me beijou e desejou um bom dia. Uma atitude simples de amor. O amor tem esse poder. Pequenas atitudes de amor podem transformar a vida de um, inclusive evitar ou aliviar a dor. Importante para ter, porque imagina como é que ele se sentia. Chegava em casa, o filho dormindo, saiu, o filho dormindo. Qual é o convívio? Ele criou um laço de afeto. Todos nós, o importante não é a quantidade de horas que eu passo com meu filho. O importante é a qualidade. Se eu estou com meu filho, estou o tempo todo no celular, só se eu estiver trabalhando. Custa nada naquele momento eu dar um pausa assim. Oi, é nós dois. Ó, eu só posso ficar com você 10 minutos. É 10 minutos com ele. Faz diferença, muita diferença. Lembrar do grande mestre Jesus, cujo objetivo maior ele deu para todos nós. E que nós pais precisamos lembrar. Qual é a principal lição de Jesus para nós? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Jesus falou segundo? Não, primeiro é a meta. Ah, mas eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho case bem, eu quero que meu filho fale tantos idiomas. Isso é a meta. Isso também pode ser acrescentado, mas a meta, se meu filho, para ser médico, precisar dar drible em alguém, enganar alguém, enrolar alguém, ou fazer coisa errada, não está no caminho certo. Mas se ele se esforça, acorda de manhã, de madrugada para ser médico, está no caminho certo. Então depende de como a gente enxerga, né? Olha aí, ó, seres de luz. Obrigado. Não se pode não, que deu uma mudança de ar, foi bom, obrigado. É porque o clima mesmo de cinema, tá bom. Bom, e o resumo de toda a ópera. Se eu não lembrei de nada, eu li o Evangelho, eu li isso, aqui, não lembro de nada. Qual é a lição principal de Jesus? O que é que Jesus trouxe para nós? Quem lembra? O mandamento maior é amar a Deus. Minha gente, isso é tão importante. Nós já ouvimos durante muitas encarnações isso. A gente tem decorado já. O que está faltando só é botar em prática. É orientar nossos filhos o amor, mesmo na dificuldade, no desafio do dia a dia, nas situações que vê na televisão, que comenta, lembrar do amor de Deus, que Deus nos ama, nós devemos amar a Deus. Como? Amando ao próximo, amando a si. Isso é básico. É porque a gente ainda tem dificuldade de realizar isso. Normal, viu? Por isso que estamos num planeta chamado escola. Como Nando Cordel diz, na Terra é uma escola. E uma orientação que nos traz muito interessante é o Vinícius no livro Mestre da Educação, falando da força de Jesus no processo educativo do Espírito. Ele diz, lembrar sempre para a gente, a alma da educação é a educação da alma. Todo o processo de orientação, vocês já perceberam, repare só, eu sei que todo mundo aqui faz tudo certo, mas vocês sabiam que tem gente lá fora que não se preocupa se o filho frequenta uma evangelização? Tem gente que não se preocupa. Não, meu filho está no colégio, eu posso pagar.
Meu filho tem o melhor livro que eu posso comprar, tem o melhor material escolar. Seu filho participa de alguma aula de evangelização? Seja espírita, católico, evangélico, não importa. Seu filho lê o evangelho em algum lugar, conversa sobre o evangelho em algum lugar. É interessante isso. O amigo contando, né, ele e a esposa ficaram muito felizes que os filhos chegaram em casa da evangelização com 2 barquinhos de papel. 2 barquinhos de papel. Aula de evangelização, né? Infantil, com barquinho de papel. Aí ficou curioso. Ele disse para mim, na dúvida, curioso e desconfiado. Que aula é essa, né? Que aula é essa? Criança vai para a aula de evangelização com barquinho de papel? Meu filho, quem sabe esse barquinho de papel? Não, papai, esse barquinho de papel, a professora contou que foi quando Jesus acalmou a tempestade. Jesus passeou com os amigos dele, aí veio a chuva, ele estava dormindo, depois acordou, Jesus acalmou. Você vai uma coisa? Num barquinho de papel, que evangelizadora é essa? Eu diria que é top. A criança levou no barquinho de papel a grande mensagem do poder de Jesus de acalmar as nossas tempestades interiores, da ansiedade, da depressão, do desânimo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Essa parábola não é para contar só não, é real. Se eu me conecto com Cristo de verdade, as tempestades, e a criança levou para casa, um simples papel, barquinho de papel. Quantos pais se interessam para colocar seus filhos em evangelização? Quantos? É para pensar. Por isso, ó, a alma da educação é a educação da alma. E não tem como ter educação da alma sem levar para a evangelização. Seja de que religião, povo, que trate do evangelho de Jesus. Eu recomendo a doutrina espírita, recomendo não, a palavra nem recomendo, eu sugiro. Não tenho autoridade para recomendar. Eu sugiro a doutrina espírita porque é a que me satisfaz. Pela minha leitura, pelo meu aprendizado, eu não tenho dúvida. Inclusive situações diversas que passei na minha vida, inclusive com o desencarne dos meus pais, a doutrina espírita me confortou. Então é bom ficar atento a isso, né? Se a gente pode já desde cedo, mas meu filho não quer ir, vai. Não, você vai. Só para estar com você que está na sala, inclusive na revelação do grupo espírita do lançamento, você aqui também tem a evangelização, não sei se os pais podem entrar. Lá o pessoal pode entrar. Uma criança muito pequena, o pai pode entrar, ficar com a criança enquanto ela não noção. Quando vai ficando grande, vai ter noção desse papel. Então, ou seja, se for necessário, fica lá com o filho. Se você fosse para a escola, você vai ter um simulado, sei lá, na escola. Tu não ficaria dando uma todo dia lá esperando, não? Vamos uma conversa, bate papo com os amigos, fica lanchando, vai estar lá, no simulado. Então, por que não ficar com o filho? 1 horinha de evangelização. Sugestão, né? Mas claro que todo estudo, todo aprendizado começa onde? Em casa. Porque como diz Emmanuel com o Chico, no Consolador, a melhor escola ainda é o lar. Onde a criatura recebe as bases do sentimento e do caráter. É no lar que eu começo a aprender a amar. É no lar. É no lar que eu começo a aprender a me comportar. Por isso que desde cedo, conviver, explicar, dizer as regras corretas, pode, não pode, por que não pode, não ser exagerado, a criança derrubou um copo d'água, ficar 2 dias sem fazer tal coisa, não existe. Isso está ensinando a criança a injustiça. Procurar ser justo, inclusive nas atitudes. Mas tomou uma atitude dura demais, volta atrás. Diz para o filho, me desculpa, naquela hora gritou com o filho, desculpa, naquela hora o papai se descontrolou e gritou com você, me perdoe, estava errado em gritar, mas você fez o que você fez, não faça mais não, entendeu? Ou seja, essa nossa função, nossa missão, ela é muito importante para a gente se preocupar com orgulho tolo, não porque eu sou pai, eu posso, coisa nenhuma, o pai meu é o pai que pode, o meu é Deus. O que nós precisamos é aprender a ser pai, e uma delas é conduzir, é cuidar, é proteger, é amar, é indicar o caminho correto. Essa é a função principal nossa, porque senão mais tarde, quando a gente desencarnar, a nossa consciência, onde está a lei de Deus, vai perguntar: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Quando diz ali, perguntar a Deus, não é que Deus vai falar diretamente comigo, eu não tenho condição evolutiva para ensinar não, é a lei de Deus.
deixar da minha consciência com os espíritos que eu consigo já enxergar no espiritual e dizer para mim, ó, e aí, fiz o quê? Fiquemos atentos, né? Ainda dá tempo de mudar. Essa é a parte boa para a gente pensar. Bom, estamos já concluindo, minha gente. Vou trazer agora para a gente lembrar três, eu vou passar rápido só para a gente ter uma ideia, 3 desafios importantes que nós temos hoje no dia a dia, viu? Já Kardec falava disso e hoje permanece. 3 desafios para a educação que tem que ficar atento. Se eu não lembrei de nada sobre a educação dos filhos, que eu combata o egoísmo, que eu combata o orgulho e que eu combata o materialismo. Que desde cedo eu faça meu filho agir com caridade, que eu faça ele viver com humildade e que dê para ele espiritualismo, que ele possa viver além do material. Pronto, se eu fizer isso, eu estou cumprindo minha missão, viu? Se eu conseguir fazer com que meu filho não dê tchau de mão fechada, que ele abre o dedinho, fala oi, tchau, que ele divida um brinquedo, que ele divida um biscoito, já estou no caminho certo. Se eu não faço meu filho se achar porque eu sou isso ou aquilo, já estou no caminho certo. Meu filho, quem se acha, está perdido, não se encontrou. E nenhum ser humano é melhor e pior do que o outro, cada um com o seu grau evolutivo, de acordo com as experiências que teve. Então, é importante ficarmos atentos a esse detalhe. São os 3 desafios que nós temos para, como já está na hora, né? Está chegando aí na hora, né? Está na hora. Nós vamos colocar a última mensagem aqui que eu acho interessante, que é essa mensagem daqui. É uma frasezinha pequena, que se nós ficarmos atentos a ela, nós vamos ver a grandeza de tudo, da humanidade. Quando eu estou orientando meu filho, eu estou colaborando com Jesus na humanidade. Afinal, vai ser o que faz parte da humanidade. E a criança que é criança hoje, mais tarde vai ser madura. E vai estar coordenando, comandando. Que eu posso estar aqui perto para conviver, ou eu já posso ter desencarnado. Então o momento é agora. Porque todos nós somos chamados para isso daqui. Como diz José Fuzeira, quando a terra se ajustar aos preceitos de Jesus, então liberta de trevas será o mundo de luz. Que eu ilumine o mundo do meu filho, para que ele ilumine o próprio mundo e o mundo com que ele convive, através do ensinamento de Jesus. Amar ao próximo a si mesmo, amar a Deus sobre tudo, as suas coisas, amar ao próximo a si mesmo. Ah, mas lembrar disso? Ah, Jesus resumiu no Evangelho de Mateus. Faça o outro, que quer que faça você. Se eu conseguir fazer isso no meu dia a dia, eu estou sendo um bom pai. Paz e amor hoje com Jesus, obrigado pela atenção. Então, depois dessa explanação, ele nos faz pensar, raciocinar, procurar no nosso interior cada pedacinho que foi colocado pelo nosso irmão Alonso, que possamos nos melhorar cada vez mais. Vou convidar o nosso César para a peça final. Todos, fechando nossos olhos, aqueles que se desejar, com o objetivo de melhor nos concentrarmos com a explanação do nosso irmão Alonso, o irmão maior Jesus. Precisamos assim dizer que tem chamado, é isso que eu te agradecesse. Por esse novo dia que fundamos, por amor que iniciamos, os teus ensinamentos que ao longo do dia recebemos. Em cada situação, nos envolvido, que vier a solução. Eu tenho um costume confiante, Senhor, encarnados e desencarnados presentes e rogamos, os eleitores de Deus, para aqueles que têm a missão limpa aqui na terra, e conduzir os que receberam o teu filho, os que já retornaram ao plano espiritual, que deixaram as suas sementes aqui, mas com a certeza de ter os que ficaram aqui representando como mãe, tio, avó, primos, possa o Senhor envolver cada um desses irmãos, as orientações, aquilo que mais nos encontra presente, não pode mais passar, mas agora estamos cooperando pelos seus, para aqueles que receberam, Senhor Jesus, que
a nossa